Você que pode, glorifique bem alto o nome do Senhor. Aleluia! Se você não tem inveja, vamos glorificar a Deus por essa banda. Haja luz. Podemos receber o homem que vai abençoar a tua vida esta noite. Dê a mão à pessoa que está ao teu lado. Baixa a tua cabeça, diga a Deus, fala comigo em nome de Jesus Cristo. Estamos a orar todos, quando preparamos o coração para ouvirmos a palavra em nome de Jesus. Começa a dizer: Deus usa o teu servo em nome de Jesus Cristo. Vamos bater uma salva de palmas aqui nesse lugar. Enquanto o ungido do Senhor, o pastor Miguel Zango, passa à frente, você que ama a palavra de Deus, bata uma salva de palmas em Jesus' name. Ele ama.
Com a paz do Senhor. Boa noite. Estou à espera que desliguem as luzes daqui, não consigo ver os irmãos. Enquanto as luzes grandes aquecem. Ok, assim está melhor. Antes de eu prosseguir com o programa dessa noite, eu gostaria primeiro de pedir ao Hino Sanumbila, meu sócio, né? O Hino Sanumbila, que coloque aquela vinheta do programa Oásis de Glória. Essa é uma vinheta muito bonita, irmãos. É pena que o programa Oásis de Glória só esteve no ar 3 dias. A vinheta é tão convidativa e tão bonita que para mim tinha que estar no ar o mês todo, né? Por causa dessa vinheta, com a voz inconfundível de Freddy Barros e Hino Sanumbila. Hino, está pronto? Eu pedi a ele que ao longo do congresso ele fosse colocando em alguns intervalos assim, Oásis, Oásis, mas ninguém me obedeceu, então pronto. Hoje vocês vão ver. Para cada caminho existe uma esperança, para cada desejo, oásis de glória. Insista, persista, não desista, avança, uma nova esperança. Deus que está no controle, sei que Deus está no controle, sei que Deus não te esqueceu. Oásis de glória, Bonito, não acha? Podemos repetir mais uma vez? E se você puder acompanhar o coro, acompanhe. É só mesmo isso. Para cada caminho existe uma esperança, para cada desejo, oásis de glória. Insista, persista, não desista, avança, uma nova esperança. Deus que está no controle, sei que Deus está no controle, sei que Deus não te esqueceu. Oásis de glória, o programa de rádio. Oásis, 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 oásis de glória. Oásis, 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 oásis de glória. Ok, agora só essa parte. Vamos lá. Oásis. Oásis. De glória. Mais uma vez. Oásis. Oásis. De glória. Aplauda o Senhor bem forte. Pode tomar o teu assento por alguns minutos. Depois eu vou pedir que você se levante para lermos a palavra de Deus. Conforme me foi apresentado, eu sou Miguel Zango, sou pastor, assembleano e sou responsável da Jocum Jovens com uma Missão. Jocum é uma organização missionária e vale também lembrar que é a maior organização missionária da face da terra, né? E eu sou responsável aqui na província da Huila. Eu acho que não vou falar mais de mim, muitos de vocês já me conhecem. Então, antes de eu pregar, eu queria só anunciar, desde 2002 que nós realizamos aqui no Lubango
uma escola, Emanuel Isaac já falou aqui, o que nós fazemos, realizamos programas de treinamento e nós temos um curso denominado Envia. Envia acontece no período noturno para pessoas que estudam ou trabalham durante o dia e querem crescer em Deus, querem crescer nos propósitos de Deus. Então nós realizamos um curso. Eu tenho aqui 10 fichas de inscrição. A próxima escola começa dia 3 de julho, em menos de 3 semanas. E aqueles que estiverem interessados, só venham buscar a ficha se vocês estiverem interessados, porque as vagas também são limitadas. E depois, no fim, ou depois que terminar a mensagem, eu estarei em algum lugar que você me possa alcançar e perguntar mais. Na ficha de inscrição tem mais informações sobre o curso Envia. Para vocês terem uma ideia, tem muita gente aqui que já fez esse curso. Se eu pedir, levante ou fique de pé, levanta a mão, vamos só ver aí, alguns no auditório. Temos aqui, temos ali, aqui na bancada, né? Temos uns tantos. Né? Então, isto é Envia. Agora deixa-me fazer uma pergunta, quero já passar para aquilo que vamos compartilhar nessa noite. Qual é o tema desse congresso? Que congresso é esse? Não. Congresso anual. Vou fazer uma pergunta. Quem é estudante aqui? Levanta a mão. Fique de pé. Fique de pé. Quem estuda, quem é estudante, fique de pé. Ok. Senta. Quem não é estudante, fique de pé. Não que você quer dizer que você já terá terminado de estudar ou alguma coisa assim. Fique de pé. Ok. Vocês entendem que isto é mesmo o congresso anual de estudantes? Quem concorda comigo que isso é um congresso anual de estudantes? Amém. Então eu quero trazer uma palavra para estudante nessa noite. Posso? E vou dizer já uma coisa. Se eu ser repetitivo em alguma coisa que já se tenha falado, você dê desconto. Por exemplo, hoje mais tarde eu pedi ao pessoal do som se eles tinham o áudio do pastor Ismael ontem, porque eu, por forças de circunstância, fiquei para o pastor Anania, mas depois tive que sair, não assisti à pregação do pastor Ismael. Então, eu não sei o que ele falou. Então, se eu ser repetitivo em alguma coisa, pense nessa lógica. Deus, muitas vezes, para enfatizar, Ele vai falar a mesma coisa. Por isso, pastor Virgílio, você que vem depois de mim, se tiver alguma coisa que eu falar, não hesite em falar novamente, porque Deus, quando quer enfatizar alguma coisa, é assim que o cânon da Bíblia foi montado. O cânon da Bíblia foi montado com uma lógica. Se algo Deus falou com um profeta, vou pôr em proporção, em Luanda, outro no Cunene, outro no Quando Cubango, eles pensavam, isso só pode ser Deus. As mesmas coisas na mesma data, então é Deus. Vamos montar isso num cânon. É assim que nós temos os livros da Bíblia, é assim que nós sabemos que as profecias foram inspiradas pelo Espírito Santo. Uma das coisas é exatamente pelo facto dele falar as mesmas coisas em lugares diferentes, em épocas diferentes às vezes. Então, quando Deus falou para Josué, por exemplo, não se aparte da tua boca, depois repetiu novamente, se algo parecer que já foi falado muito, por exemplo, de ontem o que o pastor Ismael pregou, eu pelo menos não ouvi, não consegui ter o acesso ao áudio. Então, olhe por essa lógica. Vamos então ler a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo 15, 22.
Abra também, ou se você quiser depois, se você for rápido de endereço, e diz que agora você não pode dizer só para abrir a Bíblia, tem que dizer para ligar também, né? Porque algumas pessoas hoje usam Bíblia eletrônica, iPads e telefones, etc. Então liga também, liga, né? E depois você vai para 1 de Samuel 23, 14. São 4 referências que eu vou dar. E depois você também vai para 1 de Reis 19, 4. E depois você vai para Mateus 4:1. Os estudiosos da Bíblia já estão mais ou menos com uma ideia de cada uma dessas coisas aí. Então vamos ler primeiro Êxodos 22, Êxodos 15, 22. Diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Agora vamos para 1 de Samuel 23, 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Agora vamos para 1 de Reis 19, 4. Vou dar tempo de achar. 1 de Reis 19, 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso é Elias. Agora vamos ler Mateus 4:1. Essa é a última leitura que vamos fazer. Vou dar tempo de achar. Mateus 4:1, no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pai, nessa noite nós queremos orar para que o Senhor, em cima de verdades muitas vezes já lidas, compartilhadas, cantadas, meditadas, feitos jograis e tudo o resto, Senhor, traga para nós um pão fresco nessa noite. Fale ao nosso coração. Pai, eu quero me despojar de toda limitação humana, para que o Senhor me possa usar nessa noite. Pai, eu me rendo à direção do Teu Espírito Santo. Fale conosco, e nós queremos também dissipar tudo que possa ser interferência ou empecilho nessa comunicação, durante esse tempo de conversa, durante esse tempo de meditação. Nós repreendemos e proibimos as hostes espirituais da maldade de terem acesso e causar interferência durante esse tempo. Pai, nós oramos que o Senhor faça do nosso coração uma terra fértil. Permita que, Senhor Deus, a Tua palavra em nós possa produzir aquilo para o qual ela foi enviada, porque Tu claramente prometes que a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas ela faz aquilo para o qual foi enviada. Então, Pai, esse é o nosso pedido nessa noite, e te pedimos que o Senhor permita também que Deus, o conhecimento e a revelação, ou o encorajamento e a palavra que compartilhamos possa transformar as nossas vidas, até mesmo impactar a nossa eternidade. Pai, para cada estudante nesse lugar, Senhor Deus, nós queremos clamar por uma revolução através da Tua palavra. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Vou fazer uma pergunta, e os irmãos sabem, o Isaac me falou: pastor Zango, dessa vez o pastor Miguel vai mesmo ensinar, não se retraia. Ele sabe que o meu dom é do ensino, e ele disse: mas ensina mesmo. Eu disse: tá bom, eu vou fazer, vou procurar fazê-lo, né? Então, eu vou fazer perguntas às vezes e tal,
e vai ser um tempo também de conversa. Mas alguém pode me dizer o que esses 4 textos que nós lemos têm em comum? Uma palavra: deserto. Sim, senhor, era isso que eu estava à espera. E é isso mesmo que todos esses 4 textos têm em comum. Agora, o que esses 4 textos também... De que se retrata esses 4 textos? Quem são esses 4 personagens e por que desses 4 personagens? Esses 4 personagens são os 4 ofícios muito importantes. Na verdade, 3 são ofícios, 1 não é. Mas eu vou começar pelo último e o mais importante. O mais importante, a coisa mais importante da tua vida, antes de ser tudo, a melhor coisa que você é para Deus, sabe o que é? Filho. Então, o último texto que nós falamos aqui trata do Filho de Deus, o Filho de Davi, Jesus Cristo. Irmãos, não há nada mais importante do que ser filho de Deus. Antes de eu ser pregador, antes de eu ser pastor, antes de ser qualquer coisa, primeira coisa que Ele fez de mim foi filho e filha, para as nossas irmãs aqui. Essa é a coisa, é o melhor privilégio. Por isso que em João 1,12 diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, não existe privilégio na face da terra como esse, tão grande, filho. Então nós vamos falar do filho, da personagem de filho. Vamos falar dos outros 3 ofícios. Quais são? Rei, sacerdote e profeta. Irmãos, na Bíblia, a gente sabe, Jesus no monte, estava o filho, de um lado estava um sacerdote e do outro lado estava um profeta. Estava o filho, estava um sacerdote, só faltou Davi para representar o rei. E a Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes para Deus. Então, irmãos, nós vamos ver essas 4 coisas na característica de filho, na característica de reis, na característica de sacerdote e na característica de profeta para Deus. Por quê? Porque muitos de nós quando pensamos profeta, tem que ser tipo assim, profeta Tony Calado, profeta, quem mais? Profeta Fred, profeta Josué, Irmãos, muitos de nós vamos profetizar, nem sequer vamos perceber que estamos a profetizar. É verdade. Às vezes você vai falar com pessoa e você está a profetizar, está a falar da parte de Deus para ele, e ele nem sequer vai perceber às vezes, e às vezes você nem vai perceber que estás a ser usado como profeta, porque nós somos profetas. Jesus diz: eis que eu vos enviarei profetas, escribas. Então nós somos também profeta. Essa unção de Elias, essa parte de Elias, de profeta, também está em nós. Sacerdote, o Apocalipse já disse que nós somos reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes também. Reis, conforme eu já disse, somos reis. De alguma forma, filho de peixe, peixinho é, filho de rei é rei também, Nós somos reis. Mas, irmãos, por que eu estou a falar dessas 4 pessoas? Porque todos eles passaram por algo. Um deserto, e você leu aqui. Todos eles passaram por algo, um deserto. E a pergunta que eu faço é: como é e por que alguém vai parar ao deserto? Por que alguém vai parar ao deserto? Por que o Filho de Deus, irmão, o próprio Filho precisou passar por um deserto? Davi, lemos aqui o texto. Por que Davi, o homem segundo o coração de Deus, precisou passar por um deserto? Moisés é o campeão dos desertos, passou 2 ou 3 vezes em deserto. Moisés passou por deserto. Por quê? A minha pergunta é: por quê e para quê? E quando alguém vai parar a um deserto? O que faz alguém ir parar a um deserto? Para a gente entender isso, nós precisamos começar da Gênesis. Pastor Fred Barros falou aqui do nascimento de Moisés. Eu não vou mais tocar nisso, ainda bem que é aquilo que eu disse, é Deus mesmo. Deus já foi falando. Pastor Josué falou, pastor Ismael falou de Moisés. Cada um desses
foi preparando o caminho, irmãos, e eu preparei essa mensagem, comecei a preparar essa mensagem até antes do congresso começar. Mas deixa eu falar que, no princípio, todos nós, lembra disso, todos nós, à semelhança desses 4, a nossa vida vai passar por alguns estágios. Que estágios são esses? Eu vou usar Moisés, que foi o primeiro, e Oásis começa com ele, então vou usar Moisés, mas todos eles têm as mesmas coisas em comum. Gozem, tá certo, irmãos, eu reconheço que algumas coisas é para alguns que são estudiosos da Bíblia, mas a aplicação é para estudantes, conforme eu falei. Gozem, Ramsés, Pitom, Midian, Mar Vermelho, deserto e Canaã. A nossa vida sempre vai passar por esses estágios. Gozem, Ramsés, Pitom, Midian, Mar Vermelho e Canaã. O que é isso? Cada um desses estágios nós podemos olhar na vida dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas passou por esses estágios. O que é isso? Gozem é a terra do nosso nascimento. Em Gozem Moisés nasceu. Os irmãos que estudam a Bíblia sabem que Deus deu, o faraó deu aos filhos de Israel uma terra, tipo assim, um município para eles habitarem lá. Esse município, essa terra chamava-se Gozem. E foi em Gozem onde Joquebede gerou Moisés, nasceu Moisés. Gozem é a terra do nosso nascimento. Se eu fizer aqui, nem todo mundo que está aqui nasceu no São José do Lubango. Nem todo mundo nasceu no hospital do Lubango, nem todo mundo nasceu no Lubango. Eu, por exemplo, nasci em Luanda, né? E cresci em Benguela. Muitos aqui, se eu perguntar quem nasceu no Bié, temos gente aqui do Bié. Quem nasceu no Namibe, temos gente aqui do Namibe. E eu vou perguntar, se você nasceu no Lubango, você deu Quem nasceu no Lubango? Está fraco, tem poucos do Lubango aqui. Então, Gozem é a terra do nosso nascimento. Depois de Gozem, o que vem? Moisés nasceu em Gozem, mas não cresceu em Gozem. Ele cresceu em Ramsés, que era a capital naquele tempo, onde estava o palácio de Faraó. Alguns de nós nascemos em um lugar, estamos a crescer ou crescemos em outro lugar. Moisés nasceu e cresceu em outro lugar. E Jesus também nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Davi nasceu em Belém e cresceu no próprio Belém. Então algumas pessoas nascem, o seu Gozem e o seu Belém é a mesma coisa, né? O seu Gozem e o seu Ramsés é a mesma coisa. Depois nós temos então outro estágio, que é o estágio de Pitom. Pitom, o que era? Pitom foi a cidade onde Moisés matou aquele egípcio. Pitom foi o lugar, é a segunda cidade que os filhos de Israel estavam a construir para Faraó. Eram escravos ali. E Moisés, querendo resolver, guarda essa palavra, querendo resolver o problema, matou um egípcio em Pitom. Pitom é o lugar onde nós queremos resolver problema. Depois nós encontramos Midian. Midian, o que é? O lugar do encontro com Deus. Cada um desses, Davi teve o seu Midian, Elias teve o seu Midian, todo mundo tem o seu Midian, o lugar onde ele se encontra com Deus. Depois o que nós temos? Nós temos depois o Mar Vermelho. Então vamos olhar para cada uma dessas coisas só em forma de resumindo. O que é Gozem? Gozem é a terra do nosso nascimento, é o início, é a partida, é a nossa família. E a personalidade chave aqui em Gozem é Joquebede, a mãe de Moisés. Todos nós tivemos uma mãe, ninguém aqui não teve mãe. Alguém disse, se você quer saber quem é Adão e Eva quando você chegar no céu, vê quem não tem umbigo. Quem não tem umbigo é porque Adão, porque não nasceu de mulher, não teve cordão umbilical, né? Então, mas todos nós aqui nascemos de mulher. Todos nós temos uma mãe. Na nossa Gozem, uma mãe nos gerou, nossa Joquebede. E depois o que é o passo a seguir? Ramsés. Ramsés significa a nossa preparação secular. Todos nós aqui estudamos, pelo menos, eu acredito piamente, que todo mundo aqui pelo menos passou por uma escola primária. Acredito nisso. E todo mundo tem uma certa preparação. A educação que recebemos dos nossos pais, a nossa cultura, a nossa nação, tudo
tudo isso vai nos dar alguns inputs, algumas informações, alguma preparação para a vida, boa ou má, mas nós vamos receber. Nós vamos ver, por exemplo, alguns deles, a preparação deles foi boa, outros nem por isso. Por exemplo, Moisés no Egito aprendeu também muita coisa que não era necessariamente boa. Já Davi, por exemplo, cresceu ao lado dos seus pais e dos cordeiros, das ovelhas, aprendeu o pastoreio, aprendeu também a ser um bocado forte, a ser valente e tudo mais, mas essa é a preparação antes de Deus entrar em cena. Como estudante, todos nós aqui tivemos uma preparação antes de Deus entrar em cena. Nós também sabíamos lá o que é nosso, também conhecemos lá, sabemos um pouco, isso é isso é assim. Esse é o conhecimento que a gente adquire antes de Deus. Mas depois nós encontramos Pitom. Pitom, o que se representa? Representa intervenção pessoal, tentarmos resolver as coisas com nosso esforço, da nossa maneira. Vamos só olhar, por exemplo, para Pitom de Elias. Irmãos, se você estudar cuidadosamente em 1 de Reis 17, você vai ver que Elias chegou para Acabe e disse assim: diante de Deus cuja face estou, hoje digo, não haverá chuva até que eu disser. Não disse até que Deus mandar, disse eu disser. Aquilo foi iniciativa dele. E se você estudar cuidadosamente, aquilo não foi muito. Mas pronto, não quero vagar muito na pessoa de Elias, já que não é muito a ênfase. Depois nós encontramos Jesus. Jesus, embora não seja esforços humanos ou não necessariamente positivo ou vantajoso, mas aos 12 anos nós encontramos Jesus discutindo com os escribas, com os doutores no templo. Aquilo não tinha nada de Deus, era ele, a sabedoria com que ele cresceu. Era a preparação caseira dele, os inputs que ele tinha. Então ele estava lá confrontando e fazendo pergunta aos doutores. Vamos olhar, por exemplo, para Davi. Davi e o leão, Davi e o urso, também foi uma iniciativa pessoal. Então, Pitom é a terra de operação pessoal, de intervenção pessoal, é a terra da aparição, é a terra da descoberta, é a terra das tentativas humanas. No caso de Moisés, por exemplo, foi em Pitom onde ele matou o egípcio. Também foi uma tentativa frustrada em Pitom. Então, muitos de nós, na qualidade de estudante, às vezes vamos tentar resolver as coisas do nosso jeito, com aquilo que a gente já sabe, etc. É o nosso Pitom, tentar dar um jeito, e às vezes até tentar pela via da gasosa, etc. Por quê? Porque é Pitom, tentar matar o egípcio para ver se resolve o problema. Não resolve. Aí vem um encontro com Deus. No caso de Moisés, Deus manda ele fugir para o deserto, e ele vai para o deserto de Midian. Lá conheceu a esposa dele, conheceu o sogro, e lá ele se encontrou com Deus na sarça ardente. Quer saber mais sobre a sarça ardente? Leia o livro do pastor Vigílio Pascoal. Mas o que é Midian? Midian é o lugar do nosso encontro com Deus. Hoje, para algumas pessoas aqui, vai ser Midian. Até então, tiveram com Joquebede, tiveram uma infância, uma preparação, tiveram uma família, às vezes tentaram matar o seu egípcio, tentaram fazer as coisas, resolver as coisas, e não deu. Hoje para alguns vai ser também Midian. Aqui vai ser o lugar de um encontro com Deus. Moisés encontrou-se com Deus na sarça ardente, e para nós vai ser, para muitos vai ser aqui. Davi encontrou-se com Deus quando Samuel visitou a casa dos seus pais e derramou azeite na cabeça dele e disse: você é escolhido de Deus para ser rei. Elias encontrou-se com Deus, acredita, ele já falou que já estava na presença de Deus, mas quando ele estava lá, ao lado dos corvos, a comer do corvo, ao lado do riacho, Deus veio e encontrou-se com ele e deu orientações específicas. Jesus também era o Filho de Deus, mas no Rio Jordão, os céus abriram, o Espírito desceu sobre ele e disse: esse é meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma. Então, Midian é a terra do nosso encontro com Deus. Canaã, o Mar Vermelho. O que é o Mar Vermelho? O Mar Vermelho é a operação do sobrenatural, é o batismo, é a travessia, é a transição, é o ritual de passagem.
Quem aqui já entrou para a faculdade e foi batizado, o batismo de caloiro? Porque antes de você entrar para um deserto, você sempre vai passar por um batismo. Você vai passar por um momento chave, por um ritual de iniciação, se pudéssemos assim chamar, embora eu não gosto muito do termo ritual. Mas o que é o batismo? O que é o batismo? É uma operação sobrenatural. Quando o mar vermelho se abriu, aquilo foi uma operação sobrenatural de Deus. Todos nós, depois de termos um encontro com Deus, alguns são batizados no Espírito Santo. Eu, por exemplo, fui batizado no Espírito Santo acho que 2 ou 3 semanas depois que eu me converti, e fui batizado nas águas acho que 3 meses depois, 3 ou 4 meses depois que eu me converti. Mas passei por um batismo, e quando a gente passa por um batismo, temos uma experiência sobrenatural, pelo menos deveria ser, não é? Então depois nós temos o deserto, e é sobre o deserto que nós vamos falar. Aqui vou começar a pregar. Amém. Então, o que acontece no deserto? Pergunta ao teu irmão aí, o que acontece no deserto? Você fala assim para ele, o pastor vai falar. Amém. Então vamos falar. Irmãos, várias coisas acontecem no deserto. As 4 personagens que nós falamos aqui, todos eles estiveram no deserto e todos eles experimentaram algumas coisas em comum no deserto, que também na qualidade de estudante, sobretudo universitário, nós vamos passar por muitas dessas coisas. Como estudante, vou te falar uma coisa, a carreira estudantil é um verdadeiro deserto. Ainda estou por encontrar alguém que fala, eu gosto de estudar, minha vontade é ficar na escola a vida toda. Já viram alguém assim? Mas me cuia estudar. Já viu alguém assim? Irmão, estudar é um deserto. É necessário, mais do que necessário. Jesus precisou passar por deserto, Davi precisou passar por deserto, Moisés precisou passar por deserto. É necessário, irmãos. Sabe por que nós temos a mola que temos? Porque nós não damos importância ao tempo do deserto. Alguns pensam que o deserto é permanente e só vamos já arrastar, né? Pronto, vamos hoje, já estamos aqui, vamos fazer cubo, né? Irmãos, não é para ser assim. O deserto tem fim. É uma época, é uma estação. Deus é Deus de estação. E é uma estação necessária. O que acontece no deserto? A primeira coisa que acontece no deserto é a percepção das necessidades. Irmãos, você vai ver que você tem necessidade no deserto, ainda que seja necessidade de água. Eu tenho um amigo meu, colega de trabalho, que uma vez ele estava a viajar e decidiu cortar o deserto do Namibe numa estrada que ele não conhece. Irmãos, em pleno deserto, ele e a filhinha dele na altura de 2 anos. Em pleno deserto, Land Rover avariou. Já ouviram o que é que dizem sobre Land Rover? Quem tem Land Rover vai para o céu, porque já sofreu o inferno na terra. Anyway. Então o Land Rover do meu colega avariou. Irmãos, e aquela estrada ninguém passava, deserto, sol é sol. Ele disse que começou a sentir sede, começou a entrar em desespero. Água não tinha, ele disse, aí a minha filha vai morrer aqui no deserto. Irmãos, no deserto você vê necessidade que você nunca soube que era necessidade. Vamos trazer isso para a carreira estudantil. Quantos de vocês só descobriu que você precisa de roupas novas quando entrou para a faculdade? Quando você olhava os teus colegas, grifes são grifes, e você se olhava, até chegava atrasado, outra vez, para ninguém lhe ver. Ou melhor, é o contrário, chegava mais cedo e ficava embarrado na carteira, né? Irmãos, você vai descobrir que o teu sapato é velho na faculdade. Você vai descobrir que você é pobre na faculdade. Você vai descobrir que eu afinal preciso de dinheiro, preciso de roupas novas. Irmãos, eu nunca fui vaidoso, eu não me acho vaidoso, nunca fui muito de ostentar e não sei o quê. Mas vou te dizer uma coisa,
Chega um momento que você fala, não, essa roupa também já não dá, está da bandeira. É verdade. Só quem é estudante sabe o que eu estou a falar. A minha filha não queria ir para a escola porque o sapato dela abriu e os colegas lhe falaram, está a pedir pão. Começou a chorar. Eu toco aí comprar. Criança, 12 anos de idade, não queria ir à escola porque os colegas disseram que o sapato está a pedir pão. No deserto você descobre que tem necessidade. Você descobre, afinal, preciso disso, nunca pensei que eu precisava de tanta coisa, preciso de material escolar, preciso de tal, preciso disso, preciso de transporte. Irmãos, tem gente que vai a pé, distante quilômetros, ele fala, poxa, essa faculdade está a me custar os olhos da cara. Irmãos, porque no deserto você descobre que você tem necessidades. Quem se identifica com o que eu estou a falar? Irmãos, quando falamos de necessidade, temos que lembrar de um filósofo chamado Abraham Maslow. Alguns aqui já ouviram falar. Ele criou o que é chamado a pirâmide das necessidades. E nós vamos falar de algumas necessidades que Maslow falou, que é importante que a gente lembre, porque temos tais necessidades. A pirâmide de Maslow diz que embaixo da pirâmide tem o que ele chama das necessidades fisiológicas. O que é necessidade fisiológica? Comida, água, etc. No deserto você descobre água, nhete, comida, nhete. São necessidades fisiológicas. Abraham Maslow também falou sobre necessidades de segurança. O que é isso? Irmãos, você pode não gostar de dinheiro. Custa, né? Alguém não gostar de dinheiro. Mas, irmãos, sabe uma coisa que o dinheiro traz? É segurança. Sabe ter dinheiro é bom por quê? Porque você tem liberdade também. Se eu tivesse dinheiro, eu posso falar assim, quando acabar de pregar, vou para a França, meu avião está no aeroporto. Isso é liberdade, tá vendo? O dinheiro traz essa liberdade, traz essa certa segurança. Não devemos, como Paulo disse, não devemos pôr a nossa esperança nas incertezas das... Não lê a Bíblia? Tá vendo como é que precisamos ensinar? Vem para envia. Não devemos pôr a nossa esperança na incerteza das riquezas. Continuando, Maslow diz que nós temos necessidades de relacionamentos. Irmãos, muitos de vocês, mês passado terminamos a envia e tínhamos uma aluna que ela falava, eu não quero casar. Eu disse, espera entrar na faculdade, você vai falar isso de novo. Irmãos, na faculdade você fala, preciso de alguém. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Eu trabalho com ensino há mais de 15 anos. E uma das coisas que as pessoas, nos cursos que eu dou e não só, eu me lembro que trabalhei com uma escola que eu tive alunos até muito maduros. E de repente começavam a se engraçar, fulano se engraçar com fulano, assim, fulano se engraçar com fulano. E vinham me pedir opinião. Pastor, na doutora Teneira, pastor, estou a gostar da fulana. Eu falava, filho, enquanto você estiver aqui na escola, esquece. Porque isso é saudade da família, é não sei o que, etc. Estás carente. E como estás carente, tendes a se precipitar. E eu falo, todo namoro que começa nessa fase não é potencialmente bom. Cuidado. Cuidado. Irmãos, quando nós prova está difícil, nossa, eu preciso de alguém para estudar comigo. Estou muito sozinho. Não é só a faculdade, é só o deserto. O deserto te faz ver necessidades. Irmão, Jesus estava no deserto e ele descobriu, 40 dias depois, ele descobriu que ele estava com fome. E Satanás chegou para ele e disse assim, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmãos, nos meus primeiros anos de convertido, eu devia ter aí 21 ou 22 anos. Tinha uma moça que eu até gostava dela antes de eu me converter. Muito bonita, mas sabe, daquela bonitinha. Que todo rapaz caía de 4 por ela, como diz o brasileiro.
Irmãos, não é que eu me converto e ela decide começar a gostar de mim. Ai, irmão. E ela vinha e me dava as dicas. E eu ficava assim, eu falava, agora sou crente. Irmãos, eu fui tentado a transformar pedra em pães. Sabe o que é transformar pedra em pão? Irmão, pão se come. Ou melhor, pedra se come. Quando você tem fome e está a olhar em pedra, você quer orar para Deus lhe transformar em pão. A Bíblia diz para não se colocar em jugo desigual. Aquela moça era muito bonita, muito gostosinha, mas era jugo desigual. E eu quase lhe transformei em pão. E Deus me falou, filho, isso não é para ti. Porque assim, quando vocês é ninguém te gosta. Anyway, vamos continuar. Abraham Maslow diz que nós temos necessidades de relacionamento. Irmãos, na vida estudantil você vai perceber que eu preciso de alguém. Continuando, depois ele fala sobre necessidade de estima. Irmãos, quantos de vocês não eram vaidosos, como eu, por exemplo, até entrar na faculdade, cortes são cortes, o andar mudou. Por quê? Ele quer ser estimado, ele quer ser aceite. Todo, irmão, ninguém gosta de ser rejeitado aqui. Alguns de nós passamos rejeição desde o ventre, desde criança. Você também, olha na cabeça de nós, essa que vai sair daqui. Muitos de nós, rejeição em casa, rejeição na escola primária, rejeição quando chega na faculdade. Ele também já quer se sentir um pouco gente. Então, afina, o português já mudou, né? O português muda. Por quê? Porque ele quer ser aceite. Isso é necessidade. Nós temos necessidade de estima. Irmãos, deixa-me falar de algumas pessoas que no deserto criam isso, criam ser visto. Coré, Datã e Abirão. Até Miriam, irmã de Moisés, também queria lhe sentir. Também tem que me sentir. Coré, Datã e Abirão falaram, não é só Moisés que é homem de Deus, eu também sou homem de Deus. Os três se meteram lá. Morreram, a Bíblia diz que o chão abriu, lhes engoliu. Morreram, por quê? Criam estima, criam aplauso cuia. E as pessoas cobiçam. E muitos de nós, na nossa carreira estudantil, queremos aplausos. E ficamos, irmãos, depois vamos falar do oásis. E o oásis é mais do que suficiente, que você não precisa procurar o aplauso dos homens. Está certo que ninguém gosta de ser rejeitado. E muitos de vocês vão ser rejeitados. Muitos de vocês, humanamente falando, já que não existe feio, né? Não existe feio, né? Não. Existe pessoa que humanamente falando é feio. Porque a beleza está nos olhos de quem? Irmãos, uma vez um nosso colega tem uns dentes assim bem salientes, tá vendo? Ele chegou para nós assim e disse assim, eu sou bonito. Todo mundo começou a lhe olhar assim. Ele falou, se eu não me falar que eu sou bonito, quem vai me falar? Irmãos, depois temos a necessidade de realização. Quantos de nós estamos atrás de reconhecimento? Estamos atrás de realização. Irmãos, muitas vezes a própria motivação, isso também é um estímulo para muitos, porque ele quer se realizar. Tem gente que fica noites acordada porque quer se realizar, e não está errado. Nós no deserto descobrimos que nós precisamos de realização. Eu dou curso para noivos, e quando os noivos, eu pergunto para os noivos, a esposa vai trabalhar ou não? Eu faço sempre essa pergunta para os noivos. E eles me dizem assim, uns dizem que sim, outros dizem que não. E eu sempre pergunto, por quê? Não que eu discordo,
Eu já vou explicar isso. E não, eu pergunto, vai trabalhar por quê? E sabe o que é que elas respondem sempre? Para ajudar em casa. Eu falo, está errado. Se a tua motivação for essa, vais cair do cavalo. Porque a mulher que trabalha, irmãos, a menos que é juíza e ganha 1 milhão de kwanza, né? Mas a mulher que trabalha dificilmente esse alvo de ajudar em casa se concretiza. Sabe por quê? A manutenção de uma mulher trabalhadora é caríssimo. Tem que combinar o sapato com a bolsa e etc. Então, se a motivação for para ajudar em casa, vai se decepcionar, porque ser trabalhadora, você tem que ir cheirosa no serviço. Nenhum patrão quer catingosa. Tem que ir cheirosa, bonitinha. Isso custa dinheiro, meu irmão. Anyway, vamos voltar. Então, eu sempre digo, a tua motivação deve ser realização pessoal e contribuição. Todos nós fomos criados com a capacidade de contribuir algo para a sociedade, de ajudarmos a nossa comunidade, e essa deve ser a nossa motivação ao trabalhar, porque Deus me deu alguma coisa e eu quero beneficiar, quero ajudar a minha comunidade, eu preciso me realizar, porque a mulher, ela se realiza, ela vai trabalhar, chega em casa, se sente produtiva, fiz algo, eu trabalho, isso também lhe escuia. Essa deve ser a motivação primária. Depois também ajudar na renda de casa e muitas outras coisas, etc. Mas realização pessoal. Irmãos, nós fomos criados com um senso de realização. E é no deserto que nós descobrimos, eu preciso me realizar. É por isso que nós escolhemos o curso que nós escolhemos, as matérias que nós damos, etc. Por quê? Porque nós queremos realização. Irmãos, no deserto também é onde acontece a negação de responsabilidades e constituir culpados. Quantos de vocês diz que antigamente, quando os filhos tiravam negativa, chegavam em casa, a gente pegava nos filhos, puxava na orelha, ralhava aí, ele levava no professor, falava, esse meu filho é indisciplinado, aperta com ele. Hoje em dia, nós vamos nos professores, você não dá, o meu filho está tirando negativo, você é mau professor. Irmãos, nem sempre a culpa é do professor, raras vezes a culpa é do... Nós somos rápidos no deserto, irmãos, os filhos de Israel no deserto, olha só, Moisés nos tirou, a culpa é de Moisés, a culpa é dele, e etc. Irmãos, no deserto é quando todo mundo é culpado menos eu. Todo mundo tem culpa, menos eu. No deserto é assim, na faculdade é assim, o professor é que é mau, o professor tem perseguição, né? Esse professor tem marcação comigo, é mania de perseguição. Nem sempre é mania de perseguição. Estuda! Quer tirar positiva? Estuda! Irmão, eu estou cansado de irmãos cristãos. Às vezes eu converso como pastor, converso com muita gente e me fala que cristãos aqui no Lubango, há cristãos que pagam alguém para lhes fazer a prova. Misericórdia, irmão, isso me dói. E se você faz cábula nessa noite, você vai ter que arrepender e vai clamar pelo sangue de Jesus para tocar a tua vida. Você é cristão. Você não pode fazer cábula. Queremos, irmãos, Virgílio Chova disse que Lubango é a cidade do conhecimento. Há uns tempos atrás, eu também me gabava com os meus amigos de Benguela, Luanda, etc. Eu dizia, a Huila é a capital acadêmica de Angola. Mas, irmãos, ultimamente até tenho vergonha de falar isso. Tá, nossos alunos não sabem escrever, são cabulosos. É uma vergonha, conforme Isaac dos Anjos diz, que vergonha, que vergonha. Irmãos, às vezes pessoas vêm, trazem coisas para mim, eu trabalho com ensino, às vezes eu fico escandalizado, aluno no terceiro, último ano da faculdade, só os erros que está me escrever. E é cristão,
tem excelência de Deus, vai converter direito. Porque Deus é um Deus de excelência. Você tem que representar. Irmão, no deserto todo mundo é culpado menos você. Assume o teu erro. Peça perdão. Irmão, nessa noite vamos pedir perdão aqui. Você vai começar, ainda que comece hoje, a pedir perdão. Irmãos, eu quando estava, eu cresci aluno rebelde, mas aprendi a engolir o meu orgulho e pedir perdão nos professores. Às vezes temos que pedir perdão. Professor, eu errei. Me perdoa. É no deserto também. É tempo. É a fase das maiores lições da vida. É onde recebemos a lei. Irmãos, não é as nossas faculdades daqui da Angola, né? Nas faculdades de outros países, os alunos já estão a inventar coisas, grandes pesquisas. Nós aqui ainda estamos a aprender alfabeto na faculdade. Irmão, na faculdade nós temos que ter já o grosso, o pão, a carne. Não quer mais leite. E você já é aluno universitário, ainda quer mais leite. Quer mais leite? A beabá. Isso ficou no primário. Aí você tem que receber já coisa sólida, coisa de adulto, coisa de maduro. Cresça! No deserto Deus deu a lei. E eu gosto da lei. Irmão, sabe, eu fico triste quando eu ouço sobre igrejas porque lei e graça, lei e graça. Vou te falar uma coisa. A Bíblia diz: o que despreza a lei, a sua oração será reputada por abominação. Não adianta você orar, jejuar monte e não respeita a lei. Eu sou como Davi, eu amo a tua lei, Senhor. A lei de Deus me cuia. Não, até aquilo que eu não obedeço também me cuia. Deus é sábio, Deus tem lei para tudo. A Bíblia tem lei para ciúme, a Bíblia tem lei para não sei o que, tem lei da guerra. Uma das leis que me cuia é a lei da guerra. Diz que quando você casa agora, diz que você não pode ir para a guerra. Você tem 1 ano para ficar com a tua mulher e a curtir. Está na Bíblia. Se você tropa na lei de Deus, depois de casar, tens que ficar em casa. Vai para casa, vai satisfazer tua mulher. 1 ano. Irmãos, ninguém gosta da lei. Sabe como é que as pessoas pensam? Ainda há quem pensa que Deus é um desmancha prazer. Deus também, poça, Deus também faz coisa boa, depois nos manda não fazer, não é assim? Deus também. Irmão, tem gente que trata Deus como desmancha prazer, como se Deus, quer dizer, um dia acordou, epa, vamos fazer mais o quê? Vamos criar o quê? Vamos inventar lei para castigar os homens. Tem gente que pensa assim, vamos inventar lei para proibir um monte de coisa. Irmãos, não é. A lei existe para facilitar relacionamentos. A lei existe por causa do amor. Por isso é que Paulo disse: quem ama, cumpriu a lei. Porque se você não ama, você não cumpre a lei. Se você não gosta da lei, então comece a amar, que você vai cumprir a lei mesmo sem gostar. Irmão, vamos só pegar os mandamentos aqui um bocado, né? Deixa eu só pegar os mandamentos aqui. São 10 mandamentos. Os primeiros 4 têm a ver com Deus. Os primeiros 5, na verdade, trata sobre o nosso relacionamento com Deus. E nós já sabemos que temos que amar a Deus acima de todas as coisas, conforme Jesus disse, com todo o nosso coração. Com café. O que é o café? Coração, alma, força e entendimento. Amar a Deus com café, né? Deus, a gente já sabe. Vamos tratar, depois começa a lista do próximo. E quando você ama a Deus, você cumpre a lei. E quando você cumpre a lei, você ama o próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? E não é o Unitel. Quem é o nosso próximo mais próximo? Alguém me diz? Ninguém arrisca? Não, é o nosso pai e a nossa mãe. Conforme eu disse, só Adão e Eva não tiveram pai e mãe. Por isso é que a próxima lei tem a ver com pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Depois
né? Nós somos crentes, nós amamos os nossos pais, mas se eu não amo o pastor Salomão, qual é a pior coisa que eu posso fazer para o pastor Salomão se eu não amo? Matar. Irmãos, ninguém pode dizer assim: Virgílio, eu te amo tanto que vou só te matar. Isso é amor. Quem quer ser amado assim? Vou te amar assim. Alô? Ok, aí você diz assim: eu sou crente, crente não mata. Eu sou crente, crente não mata. Virgílio, fora te matar, irmão, vocês aqui ajudem. Fora matar o Virgílio, qual é a segunda maior coisa que eu posso fazer para o Virgílio para mostrar que eu não lhe amo? Ele disse à esposa: eu vou matar metade da vida dele, ou seja, eu vou levar o coração dele. E a Bíblia diz, primeiro diz não matarás, depois diz não adulterarás. Porque eu não posso dizer para o Virgílio: Virgílio, eu te amo tanto que eu vou só dormir com a Eufrásia. Ele diz que me mata. Irmãos, a lei é para facilitar o amor. Se você ama, você não vai matar. Se você ama, você não vai adulterar. Aí você diz assim: não, eu sou crente, e crente não faz isso. Qual é outra pior coisa que, fora matar, fora adulterar, que eu posso fazer para o Virgílio? Que é para demonstrar que eu não lhe amo. Roubar, ouvir alguém roubar. Irmãos, eu tenho um irmão que tem pavor de ser roubado. Ele diz assim que lhe dói tanto. Um afilhado meu, partiram o vidro do carro dele para roubar alguma coisa, o vidro de trás, um Veracruz. Ele disse assim: pastor, padrinho, afinal quem mata gatuno tem razão. Dói de roubar. Quer dizer, eu já não mereço, você já é que, né? Gatuno dói. Ser roubado. Eu me lembro quando eu me casei agora. Eu estava na Namíbia, estava passando minha lua de mel na Namíbia. E um irmão daqui do Lubango estava para vir para o Lubango e nós recebemos algumas prendas e compramos muita coisa com algum dinheiro que nos deram. Então fizemos umas pastas assim bem cheias. O pastor Salomão lembra. Fizemos umas pastas assim bem cheias, porque ele estava junto quando depois aconteceu a coisa. Umas pastas bem cheias. Pedimos a esse irmão para trazer para o Lubango, porque ele ia viajar para o Lubango. Nós ainda íamos ficar um mês de lua de mel. Então enchemos a pasta de roupas, grifes, irmão, mas grife, toda a nossa roupa que tínhamos comprado. Colocamos no carro daquele irmão. Só que aquele irmão não foi para a casa dele, vai para a casa do pastor Salomão, é isso, né? E ficou lá até lá para as meia-noite. Arrombaram o carro, roubaram as nossas pastas, levaram tudo. Irmão, aquilo doeu. Nós chegamos aqui sem roupa no Lubango. Ficamos uns 3 anos a ver fumo com o mesmo sapato. Porque roubar dói. Gatuno é desumano. Irmãos, eu sabia que isso ia ser só para reflexão. E é assim que eu gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto assim. Você só precisa refletir, não precisa pular. Não é para isso que estamos aqui para aprender, né? E, irmãos, aí você diz assim: não, eu não roubo, eu sou crente. Qual seria a pior coisa que eu fizesse, que eu posso fazer ao Virgílio para demonstrar que eu não lhe amo? Falso testemunho. É mexer com a reputação do Virgílio. Irmãos, construir uma reputação custa. Certo, irmão Virgílio? Pastor Virgílio. Irmãos, tem gente que batalha para ter um nome, para ter uma reputação, e chega lá e com uma fofocazinha, bota tudo a perder. Bota tudo a perder. Só com uma fofoca, uma mentira. Você rebenta com tudo. Depois temos o quê? Também, eu sou crente, crente não mente, não desfaz testemunho. Aí vem o último. Irmãos, é o último, mas é o mais devastador. Sabe qual é? Cobiçar. É aqui onde muita gente peca. Crente peca. Irmão, você é estudante. Tem estudante que cobiça que não vale a pena. E ainda abana coqueiro, né? Sabe o que é abanar coqueiro? Essa é uma expressão que o brasileiro tem. Sim, essa culpa não é minha. Eu ainda nem estou na metade, brincadeira. Quando faltar pouco para meia-noite eu paro, irmão.
É assim, irmãos, e não me faz mais sinal, já vi, ok? Eu já te vi de pé aí, já sabia. A culpa é do Isaac, ele sabe por quê. Ou vou parar afinal? Ok, brincadeira. Irmãos, até perdi o fio. Cobiça. E esses irmãos, às vezes chega assim no colega e fala assim: ô colega, você citou coisa bem bonito e tens dois. E se abanar coqueiro, tá vendo? Para ver se cai coco. Tem crente que abana coqueiro, que cobiça, que não vale a pena. Quer ver gente cobiçoso é o crente. Cobiça a mulher do irmão, cobiça o carro do irmão, cobiça... Irmão, tem pastor espaçoso que só passa a vida a pegar as coisas, quer dizer, abanar coqueiro das pessoas. Cuidado com a cobiça. Cuidado com a cobiça. Vamos continuar. Já me fizeram o mesmo sinal, então? É também no deserto, é tempo deserto que é tempo de esperar. Ninguém quer esperar o casamento para ter relações sexuais. Ninguém quer esperar se formar para depois viver a vida. Hoje vivemos em dias de micro-ondas. Queremos tudo instantaneamente. Café instantâneo, macarrão de 2 minutos, porque nós não gostamos de esperar. Eu vos pus a esperar. Uns já estavam desconfortáveis. Vira aqui, se pega aqui, isso mais aqui. Espera! A espera produz maturidade. Tem gente que não tem paciência. No deserto as pessoas se impacientam. Os filhos de Israel disseram para Arão: Arão, faz-nos deuses, porque Moisés está a demorar muito no monte. 40 dias Moisés ficou no monte e eles não tiveram paciência. E por causa da impaciência deles, eles morreram no deserto, porque não conseguiram esperar. Tem gente que está a morrer porque não tem paciência. Eu gosto de pessoas, sabe? Valdirene, cadê Valdirene? Valdirene está aqui? Valdirene, está aqui? Vem cá, Valdirene, vem cá, minha filha. Deus te abençoe, irmã. Vem cá. A Valdirene está fazendo medicina. Irmãos, medicina é um curso demorado. São 7 anos ou mais, depois vem a especialidade. 6, depois vem a especialidade. Deus te abençoe, Valdirene. Amém. Obrigada. Que você seja uma pessoa de referência.
você seja uma pessoa muito realizada naquilo que você faz. E a tua mãe vai te ver se reformar e se realizar. Amém. Eu sinto de te dizer isso. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha filha. Irmãos, as pessoas não têm paciência. Todo mundo quer já. Tudo já. Irmãos, deixa-me te falar de duas pessoas que me dói a história deles. Nadab e Abiú. Quem é estudioso da Bíblia já ouviu esses nomes. Nadab e Abiú era o primogênito e o segundo filho de Arão. E sabe uma coisa que me dói nesses dois? Eles viram Deus. Êxodo capítulo 24. Eles viram Deus. Viram que o chão de Deus era azul, tipo aqui, lápis azul, bonito. Viram Deus e não morreram. Eles ficaram com medo, pensaram que iam morrer. Era Nadab, Abiú, Moisés, Arão e os 70. Deus mandou subir no monte e eles viram Deus. E a Bíblia diz que eles viram Deus. Não viram a face de Deus, mas viram a figura de Deus e não morreram. Nadab e Abiú ficaram vaidosos. Nadab e Abiú. Depois disso, se sentiram. Também somos, pegaram o incensário que vamos também morrer. Sabe por quê? Não tiveram paciência. Nadab ia ser o próximo sumo sacerdote. Estava nos planos, irmãos. Estava nos planos. Deus lhe levou para o monte para ver a glória de Deus de propósito, porque era plano. Estava nos planos, mas foi impaciente. Tem gente está engravidar na faculdade porque está impaciente. Tem gente que cabula porque é impaciente. Tem gente que está a pagar, o professor está a comprar certificado porque é impaciente. Espera! A espera produz maturidade. É também no deserto. Irmãos, eu tinha que falar isso. Eu sei que a culpa é do Isaac. A culpa é do Isaac. É também no deserto que é tempo. Já estou a pular alguns. Se você quer saber, estou a pular alguns. Ok? É também no deserto que é tempo de praticar generosidade. Irmãos, não existe na Bíblia nenhum outro momento onde tiveram a falar: chega, ninguém traz mais oferta. Foi aonde? No deserto, irmão. Respondem. Ok, tá bom, vou já parar. Foi no deserto. Quando Deus orientou Moisés para levantar a oferta para o tabernáculo. Irmãos, os filhos de Israel ofertavam tanto, que Deus falou assim: chega. Moisés teve que chegar para o povo e falar: não, chega. Ninguém traz mais oferta. E eu aqui vou falar para nós aqui da Willa. Irmãos, sabe por que o Isaac está endividado? Se fosse em Luanda, conforme diz o pastor Fred, se fosse nos Estados Unidos, se fosse em Luanda, o próximo congresso anual dos estudantes seria na Tundavala. Irmãos, custa. Se você acha que isso, uma aparelhagem dessa, essas luzes, é de graça, irmão, o anjo não veio do céu com dinheiro. Toma, Isaac. É no deserto que você tem que aprender a dar. Irmãos, o melhor momento para dar é quando você não tem. Tem gente que está a pensar: um dia que eu ser rico vou ajudar a obra de Deus. Nunca vai ser. Um dia que eu ser rico vou patrocinar um congresso do MEC. Você tem que fazer já. É no deserto onde se pratica generosidade. Irmãos, quando eu estava a estudar na África do Sul, a escola decidiu implantar uma tecnologia que na altura, a tecnologia de videoconferência. Isso em 98 era coisa de ponta, né? Não era qualquer país não era qualquer instituição que tinha aquele equipamento. E aquele equipamento custava muito dinheiro. Na altura custava cerca de 130 mil rands, 130 mil rands de 98, né? 130 mil rands de hoje. Em termos de proporção, poderíamos dizer que equivale mais ou menos na moeda de hoje, poderíamos falar uns 250 mil dólares. E a instituição não tinha esse dinheiro. E um dia veio um professor do Pacífico e ele disse assim: eu soube
que a escola quer instalar o projeto Gênesis aqui. E falou para nós assim: e nós vamos levantar esse dinheiro aqui. A aula tinha terminado, eram 13 horas, hora de almoçar, todo mundo cheio de fome. E ele falou: nós vamos levantar esse dinheiro aqui e agora. Irmãos, todo mundo ficou incrédulo, começou a abanar a cabeça. Isso é impossível, isso é impossível. Quando começou a fluir, chave de carro, computador, laptop, irmão, laptop, computer em 98, não é laptop de hoje, que é aos pontapés. Guitarras caras, instrumentos, alianças, relógios caríssimos. Irmãos, as pessoas começaram a trazer dinheiro. Eu me lembro que eu dei a minha primeira câmera fotográfica da minha vida, e todo mundo sabe que eu sou fotógrafo. Minha primeira câmera fotográfica eu coloquei naquela oferta, peguei todo o dinheiro que eu tinha. Irmãos, era dinheiro grande, fiquei desfalcado. Meus colegas ofertaram dinheiro, carro, não sei o que, etc. Ficou um monte de coisas assim, mas um monte de coisas mesmo. Eu tenho que terminar essa história. E passou alguns dias, acho que 3 dias, um milionário americano ouviu sobre a nossa oferta milagrosa que nós demos, e ele veio de propósito, chegou porque ele queria ver. Ele viu as nossas ofertas e ele pegou e mandou calcular tudo: as alianças, os computadores, os carros, as guitarras, as máquinas fotográficas, etc. O dinheiro, juntou tudo e ele falou assim: eu vou comprar e você devolve as coisas. Ele diz para os alunos que foi redimido. Não aplauda ainda, vai vir a melhor parte. No dia seguinte, nós chegamos e encontramos um monte tapado com um lençol branco. E a diretora da nossa escola disse assim: vocês sabem o que é isso aqui? Ninguém imaginava, porque já oferecemos as nossas coisas. Ela falou assim: isso aqui são as vossas coisas, foram compradas e vai voltar para vocês redimido. Irmão, virou óbito. Começamos a chorar. Irmão, eu não sou de chorar fácil. Eu digo sempre que as minhas lágrimas, Deus parece que já secou toda. Mas, irmãos, naquele dia comecei a chorar. Eu olhava para as pessoas, mais velho grande a chorar que sai ranho. Virou óbito, começamos a chorar. Todo mundo a chorar. Sabe por quê? Porque nós vimos como Deus honrou a nossa generosidade. Irmãos, tem gente que pensa que porque eu não tenho agora, sou estudante, vou te fazer um desafio. Escreva o que eu vou te dizer e no próximo congresso você tem que dar testemunho disso. Eu quero ouvir alguém falar assim: no congresso passado eu ouvi o pastor Miguel Zango falar assim, 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 e eu me dispus a pagar a propina de um mês para um meu colega. Mesmo não tendo, você pode chegar para alguém e falar assim: colega, Deus me tocou e eu vou pagar a tua propina desse mês, toma. Sabe que isso aqui no Lubango é difícil? Nós estávamos a conversar com alguns amigos. Eu não terminei a minha mensagem, mas vou parar para também não ser indelicado, porque eu depois ia falar de Jesus, como é que ele é o oásis no nosso tempo de deserto, da faculdade, etc. O que Deus faz durante o nosso tempo de estudante. Era o plano para terminar com isso. Eu reconheço que fui extenso, mas deixa eu falar uma coisa. Estávamos a conversar. Pessoas às vezes chegam em Luanda e falam assim: fulano, Benguela, está aqui, vai comprar, está aqui um saldo. Você tira, está a te entregar um envelope, tira, está a contar 200 mil kwanzas. Está aqui para apanhar táxi, vais contar 100 mil kwanzas. Aqui já. É verdade. Eu vivo aqui há 16 anos, irmãos. Eu vim para o Lubango em 2001. 2001, fiz um ano em Benguela. São 16 anos que eu estou aqui. Irmãos, sabe uma coisa que me dói? 2 meses atrás eu recebi um pastor que veio de Moçambique. Ele até é brasileiro. E ele veio porque ele quer montar o trabalho dele, o projeto que ele faz em Moçambique.
ele tem um projeto de literacia, né, de alfabetização e etc, etc. E ele quer montar aqui no Lubango. Então veio, oramos juntos, andamos pela cidade, etc. E depois ele me perguntou, ele me mostrou o vídeo do projeto dele. Irmãos, a base que ele fez para desenvolver esse ministério é mais ou menos. Aquilo deve dar esse quarteirão até a Sodata. Isso tudo, assim, sabe? Grande, 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 grande. E ele me perguntou, sabe que ele falou assim, isso aqui, esse terreno quem me deu foi um pastor. Isso aqui é muito normal em Moçambique. Também acontece aqui. Eu disse, esquece, aqui nem 30 por 30 alguém vai te dar. Terreno é business. Aqui, dá terreno. Estamos, me permitam só contar. Ano passado eu lancei uma campanha para o pastor Chinoia. Quem lembra? Quem estava aqui? Eu disse assim, tanta gente já foi abençoado pela vida do pastor Chinoia. Quem hoje são diretores de instituições, são chefes de departamento, são gerentes de bancos, etc. Mas nunca ninguém chegou e falou assim, Chinoia, o teu carro está muito velho, vou comprar um carro para ti. Eu e o fulano reunimos e dissemos, vamos te comprar um carro. Nunca vi ninguém. E não é que não há condições de se fazer. Sabe qual é o problema? A mentalidade de pobreza angolana não nos deixa fazer isso. Há pessoa que tem como dar um carro para um pastor, mas não dá porque ele está com medo do que a família vai falar. O quê? Você deu carro para o pastor? Você deu carro na igreja? Está com medo do apedrejamento? Irmãos, e por causa disso, nós vemos muita gente que podia ser abençoado por praticar generosidade e não falo. Sabe por quê? Nós aqui somos cototó, mão de vaca. Mão de vaca, isso é que nós somos aqui no Lubango. É por isso que o MEC tem que ficar endividado. O Isaac, todos os congressos, desde quando o congresso começou, depois eu acompanho esse processo de suar para conseguir dinheiro para pagar as dívidas, certo ou não, Isaac? Fala aí, não é verdade? Eu vejo isso. Eu vejo o pessoal fazer das tripas corações. O congresso foi uma bênção, pulamos e etc. Irmãos, depois deixamos todas as dívidas com eles. É no deserto onde se pratica generosidade. Tem gente que dá a pensar, quando eu me formar, quando eu tiver o diploma, quando eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou... Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Deus abençoe. Eu tinha um plano. Eu vou pedir ao Virgílio para fazer isso depois. Eu sei que ele vai ministrar, ele gosta de ministrar. Eu tinha um plano de fazer 3 apelos. Um apelo para quem tem necessidade porque está no deserto e tem muitas necessidades, necessidade de propina, necessidade de tal, necessidade de roupa, necessidade de renda para casa. Às vezes os pais estão em Luanda, estão não sei aonde, e ele veio estudar aqui e estão numa república com algumas pessoas e tem necessidades, às vezes passam fome. Eu queria fazer um apelo para orar, para Deus suprir para essas pessoas, e queria fazer outro apelo porque eu ainda não falei das 12 palmeiras, que Jesus é o nosso oásis. Eu ia falar que as 12 palmeiras significa o olho de palma e olho de palma. Quem aqui já teve frunco e já lhe meteram olho de palma na ferida, o que eu estou a falar, sabe o que eu estou a falar? Eu ia fazer um apelo para pessoas que têm necessidades de saúde, né? Ia falar do oásis, do olho de palma e etc. E depois eu ia fazer um outro apelo para pessoas que pecaram e precisam lavar a alma, porque Jesus, ele quando picaram no lado dele, saiu sangue e água. O sangue para limpar dos pecados e a água para limpar da imundícia. Eu ia falar das 12 fontes. Ia falar que Jesus quer curar, quer sarar, quer limpar o teu pecado. E eu quero pedir ao Virgílio para quando ministrar para pessoas que pecaram, que estão caídos, que erraram, que cabularam, que falsificaram notas, que corromperam, que dormiram com professores. Não, você não vai ter que precisar dizer isso aqui, mas vem para aqui, que é para depois orar e pedir perdão e vermos o oásis de Deus transformar a tua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. O congresso está a terminar, está ao fim. E quantos estão a ser abençoados por esse congresso? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Hoje, enquanto nós descíamos do aeroporto para cá, para o centro da cidade, nós recebemos mensagens, testemunho de pessoas, alguns irmãos que insistiam veementemente: por favor, deem-nos oportunidade no domingo de testemunhar, porque o irmão estava a dizer que era surdo de um ouvido, e ontem, depois do culto, depois da oração, ele começou a ouvir fielmente. Tinha outra pessoa, louvado seja Deus.